Olá, eu sou a Regina Clart, sou contadora de histórias e eu tô aqui para contar uma história de amor. A história de amor entre duas moças tão diferentes e tão iguais. Uma menina do mar que adorava música, fotografia, cinema, tímida. A outra, moça da cidade grande, extrovertida, que adorava falar, conversar, se comunicar, viajar pelo mundo. Não é que um dia elas se encontraram e se apaixonaram? É essa história que eu vou contar aqui, agora. Nossa história começa no final de agosto de 2008, onde Camila, jovem, recém-formada em jornalismo, trabalhava como criadora de conteúdo para uma pequena produtora independente. Certa vez, ela ficou sabendo que para colaborar num projeto dessa produtora, viria de São Paulo uma experiente jornalista. Mas elas nunca se cruzaram, até que um dia, para comemorar o aniversário do Felipe, o filho da dona da produtora, eles resolveram reunir a equipe numa pizzaria. E lá se foram, à noite, para comemorar. Pois lá estavam eles de noite na pizzaria comemorando o aniversário do Felipe, toda a equipe reunida. E Camila ali, sentada a uma mesa, observando o movimento da galera, quando olhando para a porta, ela vê uma moça entrando de terninho azul. Era a tal jornalista, a Paula, que chegava. E não é que ela entra direto e vai sentar em frente da cadeira vazia da mesa da Camila. Mas é preciso dizer que ao ver aquela moça de terninho azul entrando pela pizzaria e caminhando direto para sua mesa, Camila começou a sentir umas coisas estranhas. Ela sentiu o coração acelerado e o corpo inteiro tremendo. Ela nunca havia sentido isso antes. E ficaram assim a noite inteira. A Paula, a jornalista, puxando conversa e falando. E a Camila tremendo inteira por dentro, sem saber o que dizer, sem saber o que responder, super tensa. E depois, no final, para ir para casa, a Camila pediu carona para a chefe dela. E aí ela descobre que a Paula também tinha pedido carona e foram as duas no mesmo carro, ali para Santa Terezinha, onde tinha uma igreja, uma pracinha e o hotel onde a Paula tá ficando. Olha a sincronicidade da vida. Nos dias que se seguiram, Camila não parava de pensar na Paula. Ela estava apaixonada e tinha que fazer alguma coisa sobre isso. Então, ela arrumou coragem lá do fundo do seu peito e, muito nervosa, chamou a Paula para sair, beber alguma coisa num barzinho. A Paula disse que não costumava beber, mas, para surpresa da Camila, topou. Então elas saíram, foram para um barzinho e conversaram. Quer dizer, a Paula falou, contou as histórias dela e a Camila escutando, inebriada, e a Paula contando que tinha viajado para a Europa, que tinha vivido muitas coisas e que tinha sido casada.
O quê? Casada? Como assim? Mas aí a Paula explicou. Ela tinha sido casada com uma mulher. Que alívio da Camila, porque, bem, ela não tinha certeza se a Paula era, porque ela podia não ser, mas ninguém sabia. Ela não sabia, mas ela era. Então, a Camila tomou coragem e se declarou para Paula. Mas a Paula parece que não deu muita bola. E a Camila acabou levando aquilo como um fora. E apesar da noite ter continuado e elas conversado muito, foi só isso. E nos próximos dias na produtora, elas meio que se afastaram. Até que um dia, pois toda história tem até que um dia. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra avistou em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Camila estava ali, na sua sala, tocando despretensiosamente uma música que ela gostava muito, com o Edu, que era o outro chefe da produtora. Quando viu que Paula passava por ali, entrou na sala e continuou ouvindo a música dela. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O fato é que as coisas mudaram depois. O jeito dela olhar, o jeito dela falar. E alguns dias depois, bem no dia do aniversário da Camila, a Paula convidou ela para almoçar. E as duas almoçaram juntas naquele dia tão especial que era o dia do aniversário da Camila. E à noite, outra comemoração, num barzinho com a equipe da produtora. E aí, finalmente, as duas ficaram. E foram ficando. E o tempo passou, e o final do ano chegou, e com ele, o fim do trabalho da Paula na produtora. Mas a Camila resolveu arriscar e disse para ela que queria continuar o relacionamento e a convidou para acampar na praia, na virada do ano. E com um clima meio estranho, porque elas eram tão diferentes. A Paula tinha viajado para a Europa, tinha outro estilo de vida. E a Camila era a menina do mar, que gostava de ver o sol nascer, se pôr. Mas para surpresa da Camila, a Paula topou. E lá se foram as duas. Acampar, dormir em barraca na virada do ano de 2008 para 2009. Pouca gente na praia. Foi incrível, foi muito lindo. E elas entenderam que queriam muito ficar e curtir uma a outra. Mas como tudo na vida tem começo, meio e fim, aqueles dias de acampamento de final de ano na praia acabaram. E as duas sabiam que agora a coisa deveria ser bem diferente. Camila pressionou. Mas como é que vai ser? Eu aqui em Taubaté, você em São Paulo? Paula inquieta. Camila pressionou. E as duas brigaram. Elas só voltaram a se ver no carnaval daquele ano,
quando marcaram de se encontrar em São Paulo. E aí não teve jeito. Paula pediu Camila em namoro. E elas começaram a namorar à distância. Passaram um ano inteiro nisso. Camila de São Paulo para Taubaté, de Taubaté para São Paulo, de São Paulo para Taubaté, Taubaté para São Paulo. No final do ano ela estava esgotada e se cansou. Então ela tomou uma decisão muito importante. Resolveu se mudar para São Paulo. E assim elas ficaram por 6 meses morando na casa dos pais da Paula. Quando Camila conseguiu um emprego, ela alugou um apartamento e foi morar sozinha. Paula acabou fazendo a mesma coisa um tempo depois. E elas continuaram namorando, mas em casas separadas. Acontece que elas perceberam que passavam mais tempo na casa uma da outra do que em suas próprias casas. Então, elas resolveram pegar suas coisas e se juntaram de vez numa casa que fosse delas. E juntas estão há 11 anos, vivendo intensas aventuras e histórias, com direito à luta social, passeata nas ruas, viagens, caminhada, cantoria de folia de reis, investindo energia na sua carreira, vivendo momentos difíceis de perda e dor também, encontrando respaldo, encontrando forças no seu amor e na sua espiritualidade. E é tanto amor que ele transportou para uma adoção. Sim, uma linda menina de pelos macios e rajados e bigodes longos e rabo comprido. A Tulace. Sim, a Tulace é filha delas. E elas planejam um casamento para logo, para completar essa alegria. Sim, um casamento, uma cerimônia que abençoe e consagre essa união na casa espiritual que elas tanto amam. E agora chega aquela parte da história que a gente pensa que as coisas estão se encaminhando para o final, mas não estão. Porque, na verdade, esse livro não está nem pela metade. E as melhores coisas da vida para essas duas ainda estão por vir.